Pronto, estamos ao vivo. Sim, estamos ao vivo. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez. Hoje foi relativamente fácil. Fácil não, foi permitido entrar aqui para começar a gravar. Para quem havia perguntado, tem uma postagem não, destaques ali no meu perfil, que eu coloco o nome de Reflexões Pós-Chá. Porque já tem 3 meses que eu não tomo mais café, então eu tô tomando chá e outras coisas assim mais naturais e especiarias no lugar para mudar, né, um pouco o estilo de vida. Até porque essa questão, assim, não era nem o assunto de hoje, é assunto para outro dia. Essa questão de energéticos e de energia, enfim, de subterfúgios que a gente adota para poder ter ânimo e força para aguentar o dia a dia, mas vamos falar disso. Então eu coloquei esse destaque lá chamado Reflexões Pós-Chá, porque é o horário que eu paro para sentar, para ler meus e-mails, para ler alguma coisa, para responder algumas pessoas, que durante o dia é só tanto acionamento, é trabalho, eu nem olho pro meu número pessoal. Às vezes as pessoas me chamam e eu não respondo e é por conta disso. Então eu paro, sento, vou refletir, vou conversar, vou perguntar como é que foi o dia. Eu vou responder o bom dia que foi mandado às 9 da manhã, com boa noite às 20, mas não é descaso, é. E a moto passando. É desse jeito. Quem já é velho de casa aqui já sabe. Nos outros vídeos que eu tenho lá no YouTube, os que eu consegui editar, o tanto de corte que tinha, porque é moto toda hora, é cachorro. Vocês vão escutar, daqui a pouco vai começar de novo. É moto, ué, depois se eu falar, ó, só que esses são os meus. E é moto, é cachorro, é muita distração. E entra naquela questão que eu falei ontem também, né? De às vezes a gente não ter como focar, porque tudo à nossa volta nos distrai. É alguém chamando, é um barulho, é uma televisão, é uma notícia, é uma notificação. Notificação também eu já deixo desligado, eu já percebi que não rende. Mas aí voltando, né, sobre a questão do chá, né? Ignora os cachorros, gente, senão vocês não vai prestar atenção. Se tiver muito ruim o áudio, eu vou ouvir depois que terminar a gravação. Se tiver muito ruim, nossa, que isso. Se tiver muito ruim, eu gravo novamente, eu faço de uma outra forma, porque realmente é o que eu tenho aqui, aí ó, desse jeito, é o que eu consigo. E eu até pensei, sabe, em sair para algum lugar e para fazer de alguma outra forma. Então eu vou pensar para futuras gravações, graças a Deus que parou. Eu vou tentar para futuras gravações achar um lugar mais tranquilo, né, mais calmo para conversar, até para poder escrever mesmo. Às vezes assim eu me desconcentro porque é telefone, é cachorro, é moto, é tudo, é muito barulho. E eu sou uma pessoa muito sensível com barulho, então muita coisa assim me desconcentra, me distrai. Só que voltando, tá vendo? Eu dei tanta volta e perdi o que eu ia falar. Sobre o chá, né? Hoje, o chá, especialmente, é boldo com canela e... O que mais que eu coloquei? Esqueci o nome. Boldo, canela e canela em pó e cravo. Não tá muito gostoso não, mas a ideia não é ser gostoso não, mas é pelo efeito mesmo, estamos aí. Então, a hora do chá de hoje começa com essa apresentação. E é até um lembrete pra mim também, porque no meu penúltimo trabalho, eu fiquei 3 anos trabalhando num lugar que eu não saía para tomar água e para ir no banheiro porque era muita dificuldade. E eu aprendi a ficar segurando os dois. Então, por exemplo, eu ficava com sede, aí eu tinha que chamar alguém para ficar no meu setor, para eu sair, e tinha que ser rápido. Eu tinha que parar para ir lá e voltar, e tinha que esperar alguém, não podia ficar sozinho, hora nenhuma. E com isso, a gente cria mecanismos, olha como é que a nossa mente é, né? Eu fui criando um mecanismo de não sentir sede. Então, no horário, esse horário que é o horário que eu estaria trabalhando nesse outro serviço, até hoje eu desacostumei. Eu não sinto mais sede. E isso a gente sabe que é perigoso, a gente tem que tomar água, né, constantemente, tem que se hidratar. Dica aí pra vocês, ó, se hidratem. Mais vale uma pedra no caminho do que nos rins, né? E a do caminho já tá bem complicado de se lidar. Então, como eu estava dizendo, né? Eu acostumei a não tomar água e, consequentemente, não ia no banheiro por conta disso.
E acostumei. Então eu não sinto mais sede durante o dia. Eu só sinto sede à noite. Aí chega de noite eu vou tomar litros d'água para compensar, né? Porque eu não tomei durante o dia. Estou me adequando, estou me policiando, coloquei até um alarme para tomar água, para não esquecer. Mas é isso, olha como é que a nossa mente funciona. A gente fica condicionado a uma situação de escassez, no caso essa escassez, suponhamos, pegar esse exemplo da água, né? E quando a gente não tá mais nessa situação, a gente é livre, eu posso parar a hora que eu quiser, que eu, inclusive eu preciso para tomar água. Eu não lembro, eu simplesmente, será que eu tô com sede? Não, eu nem sinto. Então meu corpo já nem dá sinal mais. Então eu tenho que me forçar a tomar mais água e suco. Então sucos e chás estão sendo aí a minha grande salvação. E essa reflexão de hoje, eu nunca tenho um assunto pronto, sabe, assim, para trazer. Muita gente às vezes perguntou, porque às vezes eu pego mensagem chamado que mandam para mim no direct, ou eu pego alguma coisa que me mandam pergunta, uma postagem, ou alguma coisa que eu converso na rua com alguém, e aí eu respondo, falo, isso dá uma boa reflexão, vou compartilhar depois. Então, não tem roteiro, não tem script, deveria ter, né? Os próximos assuntos que eu vou falar mais sério, esses vão ter assuntos, um roteiro sim pro assunto, com certeza. Principalmente quando eu for falar dos assuntos de psicologia, de filosofia, da área de letras também, que é meu interesse, minha formação. Então, para esses outros assuntos eu vou gravar certinho. Eu vou ter um conteúdo certinho e vou avisar antes com a agenda, uma escala certinha. Inclusive, eu agradeço quem me mandou a informação, né, de que é para gravar melhor assim, deixar a imagem no horizontal. Realmente, gente, eu esqueci mesmo, ontem ficou no vertical, os próximos eu, assim como esse, serão somente no horizontal mesmo, para facilitar e até mesmo por conta das legendas que o YouTube coloca, fica mais fácil para visualizar no vídeo na horizontal. E como sempre, eu tô, assim que acabar aqui, eu vou repostar o vídeo no YouTube também e deixar aqui no Instagram por um tempo. E a meta é essa, é um desabafo, é uma conversa, é um diário. Para mim é um diário, é uma terapia. E como eu falei ontem, na postagem de ontem, na live de ontem, muitas vezes nós precisamos apenas pôr para fora, sabe, algumas coisas e pedir ajuda, conversar, ou até mesmo desabafar mesmo, reclamar. Eu falo que um dos nossos esportes favoritos aqui, pelo menos o brasileiro, é reclamar. Ah, tá chovendo, reclama. Tá calor, reclama. Tá frio, reclama. A diversão é reclamar, é pôr pra fora. Só que nessa ideia de reclamação e de negatividade, muitas vezes, a gente percebe que reclama demais. E a gente, às vezes, não tem motivo para estar amargurado e a gente sente aquele desconforto, aquele incômodo, aquela sensação de que tem alguma coisa, sabe, ruim, fora do lugar. E muitas vezes é por reclamar demais. A gente reclama o dia inteiro, a gente passa uma raiva no trabalho, fica pensando naquilo. A gente cruza com uma pessoa no trânsito, né, uma pessoa sem noção, ou alguém faz alguma coisa que estressa a gente perde, né, por conta de um minuto, a gente estraga o resto das nossas 23 horas com isso. Quando a gente não fica, né, remoendo essas coisas, que é uma coisa muito, assim, qual que é a palavra certa para isso? Essa ruminação desses sentimentos, muitas vezes não traz nem resultado e não nos... Opa, falhou. O pó da... o pó da canela. Então... Ai, ai. Tá vendo, gente? É desse jeito. É ao vivo, é a cores, é sem corte, sem censura, com barulho, com tosse, com pó de canela na garganta. Desse jeito. Mas voltando, né? Então, a questão sobre a gente, às vezes, ficar pensando demais uma coisa e tentar resolver. E a gente fica, nossa, eu preciso resolver isso, eu preciso dar um jeito nisso, naquilo, e não sei mais o que. E a gente perde muito tempo com essa ruminação, né? A palavra que eu disse agora. A gente fica indo e voltando no mesmo assunto, na mesma coisa, na mesma situação. E muitas vezes a gente faz isso com situações que não nos pertencem. Então a lição de hoje, que vai ser mais curta, inclusive, aliás, é sobre nós nos livrarmos da sensação de que nós devemos resolver os problemas dos outros, que nós devemos adotar
o problema de alguém, ou que a gente deve, como é que fala a palavra? Ser o salvador de alguém. Então muitas vezes a gente se pega, nossa, eu preciso resolver, ajudar fulano, nossa, fulano tá com esse problema. E a gente absorve isso. E hoje uma pessoa me mandou uma imagem muito interessante dizendo o seguinte: seja filtro, não seja esponja. E ser filtro é bem difícil. Porque a gente escuta, a gente vê, a gente fica sabendo, nos colocam nas histórias, nos rolos e tudo mais. E como que a gente vai fazer, né? Essa separação do que é do outro, o problema do outro, o meu. E como que a gente foca durante, né, o nosso dia a dia aí, corrido o tempo todo, como que a gente foca no que realmente é nosso? Como que eu vou sentar e falar, não, esse problema aqui é meu, só eu, que depende só de mim para resolver. Então é um exercício, um exercício, uma meditação diária que nós temos que pôr em prática. E essa questão também de, além de ter um propósito, ter um sentido, ter um pensamento mais organizado nos ajuda em outras situações também. Parece meio óbvio, né, o que eu estou dizendo, mas assim, muitas vezes a gente sabe, mas não tem consciência das coisas. Então, só para concluir, estamos acabando, então a reflexão de hoje, ela fica nesse sentido. Você tem tirado uma pausa para pensar, para refletir, para se dedicar às suas coisas? Igual, eu tenho aqui, ó, meia hora de intervalo para poder responder pessoas, ver e-mail pessoal, e sentar e comer alguma coisa, tomar um chá em paz por 30 minutos. Sem telefone, sem notificação, sem chamada, sem nada do mundo externo. Focar mesmo só no que tá dentro da gente, sabe? Então, o conselho que eu dou para hoje é isso, é separar um tempo para nós mesmos na nossa agenda, que embora pareça bem ironia, mas muita gente não tem esse privilégio, né, de ter tempo de olhar para si, de refletir, de lidar com as próprias coisas, e a gente vai vivendo a vida nessa correria de resolver problema, de fazer coisas e projetos e planos e isso e aquilo. E quando a gente vê, de repente, já passou o prazo e você tem uma semana para entregar o seu TCC e você nem começou. Experiência própria. Então, até que ponto as outras obrigações e prioridades estão te obrigando a procrastinar? Então vamos colocar um propósito para esse ano, é eliminar a procrastinação, no sentido de que se tem coisas para serem feitas e elas são prioridades, o que me impede de fazê-las? Eu tenho que resolver tal coisa primeiro. Mas essa outra tal coisa que está impedindo você resolver o que é prioridade, está ao menos sendo resolvida? Eu preciso parar porque eu tenho que ligar no banco, porque eu tenho que ver um artigo, eu tenho que estudar para uma prova, eu tenho que visitar uma pessoa. Enfim, a gente faz muito compromisso com o tempo que a gente tem, só que ao mesmo tempo a gente não dá valor no tempo que a gente reserva para nós mesmos. Então a gente fica à disposição, fica acessível para tudo e todos, menos para o que é da gente. E quando o tempo passa, você percebe que não fez o que deveria ter sido feito, o que poderia ter sido feito, e voltamos na questão da reclamação. E aí nós vemos pessoas que muitas vezes estão insatisfeitas com o emprego porque, eu preciso procurar outro, mas tá procurando? Não tá. Eu preciso sair daqui, eu preciso achar uma coisa melhor, mas tá fazendo? Não tá. Tô esperando acontecer. E é a partir do que eu falei ontem sobre a questão de esperar, né? De acreditar que algumas coisas vão acontecer num determinado tempo e nós vamos estar pronto, né? Como eu disse, quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu for promovido, quando. Então vamos colocar nossa meta para agora, para o presente, que não é o quando, é o como. Como eu vou fazer isso? Como eu vou dar fim nessa situação? Como que eu vou concluir esse projeto? E é isso. Então, por hoje, devido a fatores externos, como vocês verificaram aí, infelizmente a gente vai ter menos tempo. Porém, como eu falei, estou estudando aí possibilidades para ver onde e quando eu posso gravar com mais serenidade, digamos assim. Se você tiver um estúdio aí, aceito, inclusive.
Inclusive aceito quem tiver interesse de participar, de conversar ao vivo também, de compartilhar opinião e debater sobre qualquer assunto, está sempre aberto. Hoje mesmo eu já vou fazer convite para algumas pessoas, reforçar alguns convites. E nós vamos nos vendo aí nessa correria. Quando der, deu, e é isso daí. Eu agradeço em especial 2 pessoas que me disseram hoje sobre ontem, ou sobre as postagens ontem, sobre outras que eu coloquei aqui também, que fazem a mesma coisa que eu. Falaram assim, eu assisto seu vídeo em velocidade 2 porque eu não tenho tempo. Que ótimo, pelo menos está assistindo. Então, creio que seja esse um assunto pra gente falar na próxima vez. Já tem um gancho, ó, na falta de uma agenda mais firme, né, mais específica sobre assuntos para não ficar tão aleatório e tão solto. Vamos falar na próxima semana, ou no próximo dia ou amanhã, quem sabe, sobre essa questão de viver a vida em 2x, ouvir áudios em 2x, porque a gente não tem paciência, não tem tempo. Então vamos pensar, vamos refletir sobre isso na próxima. Tempo e paciência. Quando que você está usando a desculpa para cada um para fazer as coisas rápidas ou para não fazer, que precisa por falta de tempo ou de paciência. Então é isso, muito obrigado mais uma vez a todos, se inscrevam, link na descrição do Instagram e do YouTube aí. Muito obrigado e ótima noite.